Hoje eu convidei novamente o Evandro, nosso analista de instituições financeiras aqui na Suno, para falar um pouco sobre o Banco do Brasil e se ainda está valendo investir nesse ativo. Vamos lá. Obrigado, Thiago. Vamos então abordar o que a gente pode esperar de Banco do Brasil. As ações chegaram a bater aqui quase R$30 esse ano e caíram vertiginosamente para algo aí em torno de 22 por ação. Tá? Hoje o Banco do Brasil está valendo por volta de 129 bilhões de reais. Então, o que eu trouxe aqui? Primeiro a gente olha o guidance, né, que são as projeções da própria gestão a respeito de crescimento de carteira, margem financeira, provisões, crescimento de receita de serviços, enfim. Antes do resultado, nós tínhamos um guide, né, que contemplava um crescimento da carteira de crédito de 5,5 a 9,5. Isso foi mantido no guidance. E o que está sob revisão é a margem financeira bruta, a perda esperada, que vai ser aquele provisionamento que passa pela DRE, e o lucro líquido ajustado. Então, aqui nós temos o novo guidance com esses 3 itens em revisão, o restante ele foi mantido. Em termos de carteira de crédito, nós vimos um crescimento de 12,5%, acima do que o guidance tem projetado, mas ainda tem muita água para rolar durante esse ano. Então, o que eu fiz aqui? Aqui nós temos uma DRE simplificada do Banco do Brasil. E eu vou explicar item por item. O que são os ativos geradores? Os ativos geradores nada mais é do que a soma da carteira de crédito com todos aqueles outros títulos que o banco detém no seu balanço. Então, CRIs, CRAs, debêntures, tudo aquilo que o banco detém em tesouraria também gera juros. Ele entra como um ativo gerador, eles chamam de ativos rentáveis, no caso do Banco do Brasil. Então aqui eu imaginei um crescimento dos ativos geradores de 8%, tá, para 2025, que fica mais ou menos em linha com o que eles estão projetando de crescimento de carteira de crédito, né? Ele fica dentro dessa faixa do guidance. Vale ressaltar que aqui eu estou usando o valor médio de 2024. O encerramento do ano foi um pouco mais que isso. Então aí nessa premissa nós teríamos um ativos geradores em 2,3 trilhões de reais. O Banco do Brasil é realmente um player muito grande, né? A gente olha os ativos totais. A gente está falando de um banco que tem mais de 2,4 trilhões de reais em ativos. Beleza. E aí, o que é a NII? Né? E é basicamente a margem financeira bruta, né? O que o banco consegue extrair dos seus ativos depois de remunerar os depositantes. Então, a gente aqui faz uma premissa de NIM, né? Que é a Net Interest Margin, que seria a margem financeira, né? O quanto que ela consegue. Aqui eu estou utilizando como premissa 4,75 e a gente pode aqui brincar com as premissas, isso vai ser bem divertido. Então vamos imaginar que, poxa, o banco consegue entregar aí 4,8. Aí já nós estamos falando de 110,8 bilhões de juros do ano. Aqui o PDD, eu fiz ele como uma percentual dos ativos geradores. Normalmente ele é visto como percentual da carteira, mas eu gosto de fazer as perdas como um percentual dos ativos totais que geram juros. E aqui eu estou estimando uma PDD, né, nossa provisão, de 46 bilhões, que é muito superior ao que o guidance divulgava no início, né? A gente estava pensando aqui de 38 a 42, eu estou estimando aqui 46 bilhões de provisão. E aqui um crescimento de serviços de 2,8%, tá? Que está inclusive abaixo, está mais na faixa alta do guidance, né? Mas eu acho que é uma premissa bastante conservadora ainda, tá? Acho que o Banco do Brasil consegue entregar isso. Um bom resultado de seguros, um bom resultado que tem vindo especialmente da BB Gestora. E aqui nós temos o overhead mais tributos, né? Que são aquelas despesas operacionais mais tributos que passam pelas despesas operacionais em cima de folha, enfim. Então a gente está imaginando que o banco ele vai gastar aí uns 56,7 bilhões em overhead mais tributos. Aí nós temos o EBT, que é uma sigla em inglês, também novamente é o lucro para impostos. Aqui nós descontamos impostos e participação minoritária. Então nessas premissas, o Banco do Brasil ele conseguiria lucrar aí 30,5 bilhões de reais em 2025. Tá? Não me parece ter uma premissa muito otimista. Tá? E o que isso contempla? Né? Se o Banco do Brasil entregar 30,4 bilhões, o que a gente está falando de dividend yield? A gente está falando de um yield de 10%, né? Uma coisa muito elevada. Vamos aqui na vírgula, né? 9,5% no caso. E como que a gente entende o retorno de um ativo sendo value investors? Né? A gente não imagina que vai ter expansão de múltiplo, porque isso é algo que depende da vontade alheia, da opinião de outras pessoas, e não do resultado da empresa em si. Então, o retorno que o acionista ele pode esperar é basicamente o dividendo, mais o crescimento desse lucro distribuível que resulta nesse dividendo. Então, é assim que nós enxergamos o retorno que o Banco do Brasil vai entregar. E o que ele pode entregar de retorno? Um dos principais erros que eu vejo investidores cometerem é comprar a ação de maior dividendo. Isso é um erro, pessoal. Pode ser que no futuro esse dividendo caia, porque a empresa está endividada, porque a empresa é cíclica, porque a empresa fez a venda de um ativo relevante. Então, como analisar uma empresa de dividendos? É o que a gente preparou para vocês aqui, um e-book 100% gratuito sobre como analisar empresas de dividendos, tá bom? Vou botar o link aqui abaixo, também está no comentário para você fazer o download gratuito. Vamos imaginar que ele vai manter esse mesmo nível de rentabilidade
que eu estou estimando aqui, né, para entregar esses 30,5 bilhões, que seria um ROI de aproximadamente 17%. O que é o ROI? Ele é o retorno sobre patrimônio líquido. Então, é o lucro em relação ao patrimônio líquido, normalmente médio. Aqui eu estou utilizando como base o patrimônio inicial do ano. Então, se ele entregar esse ROI, nesses 30,4 bilhões indefinidamente, né, investindo nessa mesma taxa, distribuindo 40% do seu resultado, nós teríamos aí um dividendo de 9,5, um crescimento, vamos botar aqui na vírgula, de 9,9, isso daria um retorno nominal de 19,5%, que é muito elevado. Acho que talvez seja até um pouco ousado imaginar que ele vai conseguir manter esse nível de rentabilidade. Na modelagem que eu faço, eu contemplo ainda um ROI ainda inferior ao que ele entregou no primeiro trimestre. É porque eu entendo que, realmente, o retorno dos últimos anos do Banco do Brasil ele foi superior ao seu potencial normalizado. Tá? Então, beleza. Imaginando um crescimento nominal de 19,5% e um IPCA, né, uma inflação de 6% ao ano, inclusive acima que o Fox projeta, enfim, nós teríamos um retorno real, que é o que realmente importa, de 12,7%. E vale ressaltar que parte desse retorno ela é isenta de imposto de renda, porque ela vem na forma de dividendos. Então, parte disso é isento pelo dividendo, aí tem o juros sobre capital próprio, que é tributado em 15%, então é um pouquinho menor do que isso, e a valorização das ações, que vai ser traduzida, vai ser impulsionada pelo crescimento da empresa. Então, um retorno real de 12,7% é muito superior ao que uma NTNB hoje tem pago. Eu imagino que a NTNB está pagando aí IPCA mais 7, 7,5%, e vale ressaltar que a NTNB, toda a rentabilidade dela é tributada, inclusive o ganho real. Né? Então, esse retorno do Banco do Brasil perspectivo é muito positivo. Eu acho que é uma ação que os analistas vêm batendo muito. Acho que nós somos uma das poucas casas que recomenda o Banco do Brasil. Nesse preço, para mim, parece uma obviedade. Ainda que possa cair mais, eu entendo que é um bom momento para você ir acumulando ações do Banco do Brasil e quando houver uma reversão desses resultados, especialmente do agro, né, nós tivemos números muito fortes do agro no primeiro trimestre, o crescimento do setor, salvo engano, foi de 12%, né, então ele puxou grande parte do crescimento do PIB nacional. Eu entendo que isso deve se reverter em um menor nível de inadimplência, possivelmente para o segundo semestre. Né? Vale ressaltar que isso é uma projeção somente, pode não se concretizar, né? O produtor do Centro-Oeste ele pode continuar sendo penalizado, mas eu entendo que nós devemos ter uma melhora, muito possivelmente, para o segundo semestre em termos de inadimplência do agro. Então aqui vamos utilizar aqui outras premissas para ver o que seria o lucro normalizado do Banco do Brasil. Então eu utilizei uma margem financeira bastante similar, né? 4,8%, equivalente, na verdade. Um crescimento de ativos geradores de 8%, uma provisão de 1,8%, então a gente vê aqui que ele precisaria provisionar menos, né? Ficaria 41 bilhões. Vale ressaltar que no primeiro trimestre, o Banco do Brasil, na visão gerencial, provisionou 10 bi. Então, esse resultado normalizado que eu estou estimando, ele já é bastante conservador na minha visão em termos de provisionamento. Uma receita de serviços equivalente ao que eu estimei para 2025 e um overhead mais tributos de 38,2%. Como é que a gente mensura o overhead? Né? Ele é um percentual das receitas. É assim que a gente mensura a eficiência de um banco. Quanto mais eficiente, menor o nível de overhead. Então aqui nós teremos um lucro aí normalizado de quase 33 bilhões. E o que isso traduziria se ele mantivesse nesse patamar? Seria um retorno de 14,2% acima da inflação. Tá? Um retorno real. Nominal seria 21%. E 21% em termos nominais é muita coisa. Regra de 72... um retorno de 21%, ele vai dobrar o seu capital em cerca de 3 anos e meio, aproximadamente. Então, é algo que chama muito a atenção. Bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado.